Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estão estudando direitinho? Obedecendo à mamãe e ao pai? Tudo bem! Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Doutora Erma com a tia Paula. E antes de começar a nossa aulinha, nós vamos fazer a leitura daquele nosso amigo, o Evangelho. Nós vamos ler hoje o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 8, Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e de aptidões, que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se esse raciocínio, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-lo frutificar para o bem de todos. Essa, ainda, é uma prova da sabedoria e da bondade divinas. Dando ao homem o livre arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por sua própria experiência, a diferenciar o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem, nem ao mal. Se assim não fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Eis porque, incessantemente, a transfere. Cada um deve possuí-la para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. No entanto, como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e, em consequência, o aperfeiçoamento da terra sofreria. Cada um a possui por sua vez. Assim sendo, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em outra existência. E o que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem das suas riquezas, as paixões desprezíveis que a cobiça desperta. E pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É certo que, se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Mas se,
em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, assim como os ricos não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis referentes a despesas ou ao luxo que se irá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se pautarem pela lei da caridade. Então, amiguinhos, como nós lemos na leitura do Evangelho, a distribuição das riquezas em partes iguais para todas as criaturas só seria possível se todo mundo, se todas as criaturas, se todos os espíritos estivessem no mesmo nível espiritual, em todos os campos dos conhecimentos. Mas como nós não estamos todos no mesmo nível, não tem como Deus distribuir a riqueza igualmente para todas as pessoas, porque cada um ficaria só com um pouquinho. E aí não haveria o progresso da humanidade, os investimentos na ciência e em muitos outros campos, como na tecnologia, por exemplo. A distribuição das riquezas, ela é feita de acordo com a necessidade de cada um. E Deus permite que essas desigualdades aconteçam para quê? Para que sirvam de experiências para o espírito. Em uma encarnação podemos ser ricos, em outra encarnação podemos ser pobres. Para quê? Para que possamos aprender muitas coisas através dessas experiências vividas. Vamos então fechar agora os nossos olhinhos para fazer a prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre e amigo, espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, é com muita alegria e gratidão que estamos aqui e pedimos a permissão para iniciar a nossa aulinha. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, amiguinhos, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, onde é que nós estamos? Estamos na parte terceira, estudando sobre as leis morais, capítulo 9, sobre a lei de igualdade. E hoje nós vamos estudar das questões 808 até 816, que vão ensinar para a gente sobre a desigualdade das riquezas e sobre as provas da riqueza e da miséria. Então, amiguinhos, para a aulinha de hoje, nós não vamos ler todas as questões. A tia preparou um resumo e trouxe também uma história muito legal que vai nos ajudar na reflexão do tema de hoje. Vamos ver? O Pequeno Herói Anônimo, Luiz Roberto Scou, desenhos de Cristina Chaves, Sociedade Espírita Casa do Caminho, bairro Jardim das Palmeiras, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A situação não estava nada fácil. O pai, há muito tempo, abandonara-os. Os irmãos mais velhos moravam nas ruas, vivendo cada um por si. A mãe com uma doença que parecia não ter fim.
Joãozinho, com 12 anos, é quem dava conta de tudo. Fazendo biscates e pequenos serviços, conseguia cuidar da mãe enferma e alimentar os dois irmãos menores, preocupando-se com seus estudos, já que ele próprio não podia mais ir à escola. Quem o conhecia não podia acreditar que este menino, tão frágil, tão franzino por causa da desnutrição na infância, tivesse tanta força e coragem para tudo suportar. Joãozinho não reclamava de nada, nem da infância perdida, nem da escola abandonada, nem do pai irresponsável. Resignado, enfrentava a situação da melhor maneira, procurando estar sempre alegre e de bom ânimo. Do ponto de vista comum dos homens, Deus parecia injusto, colocando tanta carga de responsabilidade sobre ombros tão frágeis e desprotegidos. Porém, do ponto de vista espiritual, a visão é bem diferente. Os benfeitores espirituais e Joãozinho sabiam que esse era o único caminho para a sua redenção. Joãozinho, na reencarnação anterior, havia sido Doutor João, filho de uma família nobre e abastada, ou seja, muito rica. Ao invés de utilizar as facilidades e os recursos de que dispunha para fazer o bem e ajudar as pessoas a se tornarem melhores, empregou-os como instrumento de opressão e satisfação dos prazeres desenfreados. Então, amiguinhos, como a gente pode ver nas imagens, aqui ele, pensando só em conseguir dinheiro fácil, muitas vezes prejudicando as pessoas para obter lucro. Já nessa outra imagem aqui, a gente vê que ele não se preocupava em ajudar as pessoas necessitadas. E nessa última imagem, a gente vê que ele não valorizava as mulheres, ele ficava com várias mulheres, engravidava essas mulheres e simplesmente desaparecia. Com o poder e o dinheiro nas mãos, destruiu famílias, prejudicou pessoas, infelicitou muitas jovens. Após desencarnar, o doutor João já não era mais famoso nem poderoso, mostrando quem realmente era: um espírito amargurado, infeliz e arrependido do mal que provocara. Com o auxílio dos mentores espirituais, planejou uma nova vida, com muitas dificuldades e sofrimento, privado de todas as facilidades materiais, onde receberia em seu lar, como familiares necessitados de seus cuidados, muitas pessoas que havia prejudicado na encarnação anterior. E lá vai Joãozinho, um menino que tinha tudo para ser triste e revoltado, feliz da vida, como um pequeno herói anônimo, amparado pelos amigos invisíveis, em busca de outro serviço para o sustento de sua família. Ele sabe inconscientemente que pediu e recebeu de Deus a oportunidade de resgatar débitos do passado.
e evoluir da melhor maneira possível, plantando e distribuindo sorrisos e amor por onde passar. Legal essa história, não é, amiguinhos? E como nós vimos, a lei de Deus é para todos. Colhemos sempre o que semeamos. É a lei, não tem jeito. Então, o Joãozinho, naquela vida tão difícil, aparentemente poderíamos pensar: nossa, mas que injustiça, né? Como é que Deus faz isso com uma criança? Só que, do ponto de vista da vida futura, porque nós sabemos que temos várias existências e que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, por esse ponto de vista, entendendo tudo que aconteceu com João na encarnação anterior a esta em que ele está vivendo, nós conseguimos entender o porquê de tantas dificuldades, de tanto sofrimento. Porque, amiguinhos, uma coisa é certa: a desigualdade das riquezas não está na lei de Deus, mas Deus permite. Por quê? Porque ela é fruto do orgulho e do egoísmo do ser humano. Então, quem é que precisa melhorar para que não exista mais a desigualdade? O ser humano, todos nós, não é? Porque o dinheiro em si, ele não é bom nem mal. Ele é neutro. Nós é que fazemos com ele aquilo que desejamos fazer. E o problema é que algumas pessoas fazem bom uso do dinheiro, ajudando as outras pessoas, né? Incentivando pesquisas científicas, desenvolvimentos, ajudando instituições de caridade, mas outras pessoas não. O doutor João da história, a encarnação passada do Joãozinho, ele era muito rico, ele já nasceu numa família rica, mas ele procurava ajudar as pessoas? Não. Ele vivia de maneira egoísta, querendo cada vez mais e só para ele só pensava nele. Ele não pensava nas pessoas, ele prejudicava muitas pessoas. E assim como o doutor João, muitas pessoas agem assim, pensando somente em si mesmas, são egoístas. E nós chegamos à conclusão de que o homem, o ser humano, precisa muito se educar no campo da honestidade e do amor ao próximo. Pensem comigo aqui, não faltaria dinheiro em lugar nenhum se todas as pessoas fossem equilibradas nos seus comportamentos, nos seus pensamentos e se direcionassem bem as suas ações e os seus recursos. Se todas as pessoas pensassem no próximo, procurassem ajudar o próximo, não existiria tanta desigualdade como existe. Então, como nós podemos entender, a prova da riqueza e a prova da miséria são duas provas difíceis que todos nós enfrentamos em uma ou outra encarnação. A prova da miséria, ela é difícil porque nós temos que ter resignação. O que é isso? Temos que nos conformar diante daquela situação, da falta das coisas de que precisamos. Não temos que ter inveja de ninguém que tenha o que a gente não tem. Não temos que ficar revoltados com Deus, porque Deus é justo. Se estamos passando por alguma dificuldade, é porque estamos reparando erros do passado. E muitas vezes essas provas, ou da riqueza ou da miséria, são escolhidas pelo próprio espírito antes de reencarnar. Vimos na historinha, não é? O doutor João, quando desencarnou, ele ficou muito triste, muito arrependido,
por todo o mal que ele havia feito e por não ter ajudado as pessoas. E aí, os benfeitores espirituais que nunca nos abandonam ajudaram o doutor João a planejar a próxima encarnação numa situação de muita dificuldade, como era a vida do Joãozinho, que foi a próxima encarnação do doutor João. E a prova da riqueza? Ela é uma prova difícil também, porque pode levar a pessoa ao egoísmo, ao orgulho, se achando melhor do que os outros, querendo cada vez mais para si mesmo, sem ajudar as outras pessoas. Enfim, a prova da riqueza pode nos levar ao materialismo, valorizar somente aqueles bens materiais e não os bens espirituais, que são aqueles que realmente nós levamos quando daqui desta vida partimos. São os nossos conhecimentos, os nossos bons sentimentos. E se temos maus sentimentos, levamos também e ao chegar lá no mundo espiritual, nos arrependemos, como aconteceu com o doutor João, não é? Porque ele viu que ele foi rico na encarnação, teve oportunidade de ajudar muita gente, mas não fez. Ele não praticou a caridade. Pelo contrário, ele foi orgulhoso e egoísta. E assim, amiguinhos, nós podemos entender que ninguém recebe o que não merece. Como a tia falou, aparentemente a situação do Joãozinho nos causa um sentimento de injustiça. Mas depois que nós ficamos conhecendo a história, né, do doutor João, de tudo que ele fez na encarnação passada, e que ele mesmo pediu aquela nova existência de dificuldades para reparar os erros, aí nós entendemos toda a lei de Deus, que Deus é justo, é bom, ele nos dá sempre oportunidades de corrigir os nossos erros e de alcançar a felicidade. Porque quem pratica a caridade sente um bem-estar enorme. É a verdadeira felicidade. Então, o Joãozinho teve essa nova oportunidade de reencarnar numa vida difícil. O pai o abandonou, assim como ele, na outra encarnação, abandonou muitas moças grávidas. Ele também abandonou filhos. Então, vejam bem, né? Ele foi abandonado pelo pai, cuidava dos irmãozinhos menores, não podia ir à escola, cuidava da mãe doente. E nós vimos que esses espíritos que encarnaram junto com ele, naquela família ali, que recebiam os cuidados dele, foram espíritos que ele prejudicou naquela encarnação lá do doutor João. Por isso que ele cuidava de todo mundo satisfeito. Ele não era revoltado, ele não era triste, pelo contrário, ele era alegre. Ele não podia ir à escola, ele tinha que trabalhar duro para levar um dinheirinho para comprar alimento para os irmãozinhos pequenos, para cuidar da mãe, e ele fazia tudo isso com muita coragem, porque no seu íntimo, no seu inconsciente, ele sabia que estava fazendo o que era necessário para reparar o mal que havia feito a todas aquelas pessoas na encarnação passada. Então, devemos sempre lembrar de uma coisa: não existem provas piores nem melhores. Todas as provas pelas quais passamos, elas são necessárias ao nosso aprendizado e são experiências para o nosso espírito. Se a miséria provoca queixas, as riquezas podem impulsionar o ser humano para os excessos, para os vícios, para o materialismo.
Então, não existe uma prova melhor que a outra. Todas elas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Nós é que, com o nosso livre-arbítrio, vamos direcionar as nossas ações, aproveitando ou não as provas por que passamos. É uma coisa muito importante que é confiar sempre em Deus, porque Deus nunca abandona os seus filhos. E nós vimos na historinha que nada é por acaso, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade é injusta e nem por acaso. Tudo que nos acontece é uma necessidade do nosso espírito de adquirir experiências, de reparar erros e aprender sempre. E para terminar a nossa aulinha, devemos sempre lembrar de uma coisa: a caridade deve ser sempre praticada com amor e com o real desejo de ajudar o próximo. Sabem por quê? Porque Deus é amor. Vamos cantar com a tia? Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. De novo. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor. Não podemos esquecer. Vamos então fechar os nossos olhinhos para fazer a nossa prece? Mas está faltando alguém para a prece final. Quem será, hein? Ele, nosso Mestre Jesus. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre e amigo, Espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, é com muita gratidão que pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Fique conosco, Senhor, nos protegendo, nos abençoando e nos guiando sempre para o caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. E assim, amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma aulinha de evangelização da casa de Doutora Erma. E não poderia faltar o nosso beijinho no coração. Tchau! Até a próxima!